Oi, pessoal. Queria falar aqui um pouquinho com vocês sobre a origem das mitocôndrias, né? Eu escrevi um livro recentemente sobre mitocôndria e a mitocôndria é uma organela super mística, né? Pelo fato dela ter o seu próprio DNA, né? Algo diferente das demais organelas, onde você não encontra isso nas demais organelas, né? Então, vamos lá. Como que aconteceu a origem, né, das mitocôndrias? Tem muita gente, né, muitas teorias aí em cima da bioquímica, né, no processo evolutivo, que fala, né, que as mitocôndrias acabaram se desenvolvendo junto com as demais organelas, um processo de evolução das células e tudo mais, mas isso falta aí uma peça aí no, né, que não se encaixa muito bem, porque as mitocôndrias têm esse seu próprio código genético, que não acaba, né, sendo algo que não cabe nessa teoria, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho o que mais, né, em cima de você pegar, abrir livros de bioquímica, você vai ver aí o que mais, né, a teoria mais plausível em cima disso. Então vamos lá. 1 bilhão de anos. O que acontece com a atmosfera nessa época, né? Não existia oxigênio. Então, todas as células elas produziam energia através de processo de fermentação entre o piruvato e o lactato. Isso era comum aí na produção de energia, né, nas células nesse período. Muito bem, num determinado momento da evolução, né, um tipo de célula fagocitou uma bactéria, né? Que bactéria que é essa? Essa era uma bactéria que ela extraía energia da luz solar. Quando essa célula ela fagocitou essa bactéria, ela viu, né, que essa bactéria tinha um mecanismo fantástico de extrair energia da luz solar, né, para fixação de carbono. Então, se a célula estava querendo crescer, se desenvolver, ela precisava melhorar o processo de fixação de carbono. Então, essa bactéria ela passou a ser assim, cair que nem uma luva para esse tipo de célula. E essa bactéria, o que ela fazia, né? Ela extraía o CO2 da atmosfera, fixava o carbono e liberava o O2. Então, a partir desse momento, a atmosfera começou a ficar rica em oxigênio. Só que, né, por um problema aí de estratégia, né, essa própria célula acabou sofrendo com o processo oxidativo do oxigênio, que ela não estava acostumada a administrar tanto oxigênio. E aí essas células começaram a ter problemas e até a morrerem. Foi quando, num determinado momento da evolução quase que simultâneo, essas células observaram, né, uma outra bactéria e fagocitaram uma outra bactéria que tinha aí um processo, né, de um mecanismo de administrar oxigênio fantástico. E passou a viver com duas bactérias, né, num processo de simbiose. Ela não ativou os mecanismos de digestão intracelular, preservando essas duas bactérias. Uma que fixava o carbono e liberava o oxigênio, e a outra que administrava o oxigênio e produzia uma quantidade enorme de energia, né, administrando os problemas oxidativos do oxigênio. Muito bem, pessoal. Quem são essas duas bactérias hoje na biologia? A que puxa o carbono e fixa o carbono são os cloroplastos, presentes nas plantas, né, no reino vegetal. E a outra que pega todo esse processo aí, né, do oxigênio para produzir energia são as mitocôndrias. Então, depois, né, mais para frente, quando surgiram os animais, né, as células animais, elas não têm o cloroplasto, mas continuam tendo as mitocôndrias. Então, todos os seres vivos desse planeta que necessitam de metabolismo aeróbico, que trabalham com um processo que respiram, vamos dizer assim, têm mitocôndria. Então, a mitocôndria ela passou a fazer parte, né, das células. Essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica, que as mitocôndrias eram uma bactéria, né? E até por que isso, né? Que é mais fácil de ser aceito. Porque a mitocôndria ela tem duas membranas. A membrana externa da mitocôndria é muito similar, né? Praticamente idêntica à membrana celular. E a membrana interna das mitocôndrias é praticamente idêntica a uma membrana de uma bactéria E. coli. E nesse espaço intermembranar, que a bioquímica chama, é onde ocorrem todos os mecanismos bioquímicos aí, reações bioquímicas de produção de energia.
Então, as mitocôndrias, né, toda a parte, por exemplo, de transaminação, você depende de ácidos orgânicos mitocondriais que estão na matriz mitocondrial, né, a parte da cadeia carbônica para você criar os aminoácidos, você depende da mitocôndria, né, 95% da produção de energia, né, de todo ser vivo ali vem das mitocôndrias, né, que é o trifosfato de adenosina. Então, todo esse processo, pessoal, ele, a partir do momento que se viu que essas organelas, elas poderiam, né, trazer um processo de evolução na parte da biologia, né, o núcleo da célula passou a controlar o genoma dessas organelas. No caso das mitocôndrias, apenas 37 genes ficou por controle da própria mitocôndria. Mais de 1.500 genes, o núcleo controla as mitocôndrias num processo que a gente chama de fatores de transcrição, que são proteínas que regulam toda a estrutura, né, dessa organela. Então, por exemplo, se você tem a cadeia respiratória, você tem ali muitos fatores de transcrição que interagem, né, que iniciam lá no núcleo, interagem, né, na preservação da proteína da cadeia respiratória, como outras partes aí das mitocôndrias. Então, pessoal, assim, é muito interessante isso, porque isso se deve aí a um mecanismo de evolução, a um processo onde as mitocôndrias, elas quando estão saudáveis dentro das células, não existe praticamente doença quando você tem uma mitocôndria saudável, dificilmente uma célula adoece quando níveis de energias estão estáveis, né, nas células. E futuramente, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui muitas coisas aí que nós colocamos no livro: ação de fitoquímicos nas mitocôndrias para a saúde mitocondrial, nutracêuticos, dietas, né, que induzem a biogênese da mitocôndria, que induzem uma mitocôndria mais saudável, a atividade física, qual é o papel, né, em cima das mitocôndrias, e entre vários outros assuntos aí nós vamos discorrer aí em cima das mitocôndrias. Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre o papel aí, né, do processo da evolução, né, no planeta Terra, né, em cima das mitocôndrias.